Pai, uma direção e uma palavra do Senhor. Por isso eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor dirija essa ministração. Traga resposta, direção, cura aos corações hoje, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pelo teu agir. Obrigada, Jesus, pelo teu favor, pela tua graça e misericórdia. Amém? Amém. Pode se assentar. Hoje eu quero conversar com você sobre o tema A Beleza de Ser. A cura na verdade. Vocês estão despertas? Amém. A gente vai estar conversando um pouco, eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Vamos começar lendo Lucas capítulo 5, versículo 4 ao 11. Que diz assim: Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Nestes versículos que eu li, conta esse trecho, esse momento onde esse homem chamado Simão Pedro foi chamado por Jesus para seguir a ele. E é interessante a gente notar que eles pescaram a noite inteira. E eles não pescaram nada, eles não conseguiram pegar nenhum peixe. A noite inteira. Porém, no dia seguinte, quando Jesus estava ali na praia ensinando os discípulos, ele vai dar essa palavra para Pedro: olha, joga a rede ali onde está mais fundo. Pedro já tinha tentado fazer aquilo, mas mesmo assim ele foi e obedeceu. Pescou muito, eles ficaram perplexos com a quantidade de peixe que eles pegaram, e aí eles abandonaram tudo para seguir a Jesus. No reino de Deus, nós não progredimos em acesso às coisas de Deus por causa do que temos. Então, no reino de Deus existe essa progressão de acesso, para você acessar mais e mais, para você indo crescendo esses níveis que não se adquire com o tempo, tá? Porque tem muitas pessoas que às vezes nascem e morrem na igreja, mas não amadurecem espiritualmente. Então, no reino de Deus existe essa progressão. E para que você vá progredindo em acesso, isso não acontece pelo que você tem, mas por tudo que você deixa para trás. As pessoas no nosso mundo, sim, aplaudem o que nós temos. Só que na ótica do reino, Jesus diz: aquele que quer ser meu seguidor, esteja pronto para deixar tudo, para morrer todos os dias. Esteja pronto para morrer e me seguir. Então Jesus, neste momento, ele poderia ter tido esse primeiro contato com Pedro e falado: olha, venha, me siga, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Mas Jesus não fez isso. Primeiro eles tiveram uma grande pesca e depois sim eles seguiram Jesus. Sabe por quê? Porque largar barco e rede vazio não é renúncia. Renúncia é o que te custa. E se não te custa, é porque não vale nada. Olha para a mulher do teu lado, diz assim para ela: você é do tamanho das tuas renúncias. Pedro passou a seguir a Jesus somente depois de renunciar. Foi depois que ele teve essa grande pesca
e que ele teve que deixar tudo para trás, é que ele seguiu a Cristo. Não é interessante isso? Por que que Jesus fez isso? Por que que Jesus encheu o barco dele para daí chamar ele? Porque, como eu falei, barco e rede vazio não custa. Você, mulher, tem chamado para ser rainha, lado a lado com o rei. Você tem esse chamado de seguir o noivo, que é esse rei das nossas vidas, Jesus. Só que para você ser uma rainha, você precisa aprender a mentalidade do reino. Então, a gente não tem que só se despedir de algumas coisas na nossa vida, mas nós também temos que nos despedir da nossa versão com essas coisas. Talvez tenha algo na tua vida aí que você precisa se desfazer, que você tem que renunciar. Eu te digo, não é só esse algo, é essa versão que mantém esse algo. Tudo isso, seguir a Cristo requer renúncia e intimidade. Na intimidade com Cristo, nós vamos descobrindo muitas coisas. Sabe, hoje eu faço terapia com psicóloga, já faz muitos meses. E eu estava conversando hoje com uma amiga, psicóloga também, e eu falei para ela, é muito incrível que com terapia a gente descobre várias coisas sobre nós, na nossa vida e tudo mais, a gente vai mudando sem perceber, mas é só com Jesus que a gente percebe como alguns traumas afetam o nosso relacionamento com Deus. Eu quero mostrar para vocês uma tabela, aqui a tabela SOSO. Olha só, essa tabela SOSO fala sobre um método que foi desenvolvido para reconectar a pessoa com Deus. E aí aqui a gente tem Deus Pai, que representa a figura paterna. O que a figura paterna proporciona na nossa vida, que deveria proporcionar na nossa vida desde a infância? Identidade, segurança e provisão. Aí a gente também tem Jesus Cristo, que representa na nossa vida os irmãos. Quem aqui tem irmão? Tem filha única aqui? Olha só. Os irmãos, eles trazem na nossa vida amizade, companheirismo, ou como eu disse, ou deveriam trazer. E em terceiro lugar aqui, o Espírito Santo, que representa a figura materna. A figura materna na nossa vida, desde a infância, deveria nos trazer conforto, conselho, direção e afeto. Agora eu quero que apague um pouco as luzes. Eu vou deixar vocês olhar bem para essa tabela por alguns segundos e você vai tentar identificar o que você sentiu mais falta que você não teve na tua infância. Foi identidade, segurança, provisão, ou foi amizade, companheirismo, ou foi conforto, conselho, ou direção, ou afeto. O que mais você sentiu falta? Pode ser que você sente falta de tudo, tudo bem. Mas qual que é o que mais você sentiu falta? Quem aí já conseguiu identificar alguma coisa? Olha só, pode acender as luzes. A primeira vez que eu vi isso, eu fui pensando, eu tive que ter ali alguns segundos para eu ir sinalizando o que eu sentia mais falta. Porém, foi o Espírito Santo que foi me revelando com o tempo. E eu quero contar para vocês alguns testemunhos. Eu lembro que, na minha infância, o meu pai sempre foi muito presente na minha vida. Meu pai sempre me proporcionou segurança, identidade, provisão. E ele sempre esteve presente, sempre me respeitou, desde criança. Sabe aquele pensamento de criança, é criança, não tem que dar opinião? Meu pai nunca agiu assim comigo, ele sempre me respeitou.
Porém, o meu pai sempre foi distante emocionalmente. Quando eu era criança, por exemplo, ia ter algum jogo da escola, alguma interséries escolares, alguma coisa assim. Ele ia, mas ele era o último da fila. Ele era o que ficava lá atrás, sempre com essa distância. E aí, quando eu percebi isso, de como afetava o meu relacionamento com o Deus Pai, foi quando eu consegui girar essa chave e mudar, me reconectar com Deus da maneira certa. Eu percebi que através dessa situação, desse trauma, foi um trauma, entre aspas, eu servia a Deus, eu sabia que Deus estava comigo, eu tinha essa segurança, sabia que Deus me amava, que Ele estava ali. Porém, eu tinha dificuldades de trazer Deus no meu dia a dia, de ter essa proximidade, ou de trazer Deus para os mínimos detalhes da minha vida. Eu tinha essa dificuldade. E quando eu entendi que era por causa dessa questão, desde a minha infância, relacionada à paternidade, foi quando eu consegui mudar. De dizer, não, eu quero que Deus esteja comigo em todos os momentos do meu dia. Eu quero que Ele seja próximo de mim. Só que até então eu nunca tinha percebido que era por causa disso. E aí teve outra situação com a maternidade, aonde desde pequena minha mãe não sabe dar um direcionamento muito simples, do tipo, não gostei disso. Ela fala bastante sobre aquilo. E eu lembro que aquilo me dava um medo de rejeição, um medo de ouvir demais. E aí o que começou a acontecer? No meu relacionamento com Deus, se eu pecasse contra Deus, eu demorava 1000 anos para pedir perdão para Deus. Por quê? Porque eu tinha aquela sensação de que eu tinha que consertar antes de falar. Porque se eu chegasse para Deus, se eu chegasse diante de Jesus com alguma culpa, Ele iria me rejeitar. E isso foi afetando. Porque quanto tempo foi que eu perdi com esse medo de trazer um erro? Por falta do quê? Do acolhimento. Mas só foi quando eu comecei a buscar em Deus, buscar na palavra, desenvolver essa intimidade. E renunciar à minha versão ferida, é que eu comecei a entender o que estava acontecendo e como é que tinha que ser. Olha para essa mulher do teu lado, diga assim, chegou o momento de se reconectar. Seguir a Cristo nas pequenas coisas. Trazer Jesus para todas as áreas da nossa vida é extremamente importante. Quando eu era adolescente, eu não conseguia trazer Jesus para todas as áreas da minha vida, eu não conseguia. Eu não conseguia pedir perdão para Jesus quando eu cometia algum pecado de forma mais rápida, eu demorava. Aquilo virava uma bola de neve. E aí o que aconteceu foi que eu fui conhecendo os caminhos, conheci pessoas, acabei escolhendo pessoas, sabe? E depois, com o tempo, de escolher caminhos que não agradavam a Deus, de não ter um discernimento, de não ter uma intimidade, eu acabei ficando presa em uma situação onde não tinha saída. E aí, o que aconteceu? Eu tive que dar conta de tudo. Então, na minha casa, no período em que eu fui casada, eu tinha que dar conta de tudo. Eu tinha que ser tudo, e dar conta de tudo, e liderar tudo, e fazer tudo. E foi um tempo muito difícil? Foi. Porque também não tinha muito para onde ir, como pedir ajuda, não tinha. E o meu caminho de me reconectar com Deus, de como as coisas deveriam acontecer, tinha sido, eu posso dizer de certa forma, corrompido. Não existe bondade em se diminuir para que os outros se sintam bem.
Eu vivi por muito tempo me diminuindo para fazer outras pessoas se sentirem bem. E por se diminuir, mulher, para fazer os outros se sentir bem, muitas vezes você fica cada vez mais longe do propósito original que Deus te criou para ser. Ao assumir todos os papéis, ao demorar para pedir ajuda, ao demorar em buscar Jesus e trazer Ele para todas as áreas da tua vida, você fica mais longe do propósito que Deus te chamou para ser. Porque vulnerabilidade é uma coisa. Todas nós temos vulnerabilidades. Nós somos mais vulneráveis. Mas pecado é outra. Então, a vulnerabilidade na área emocional, está tudo bem. O pecado que acontece por causa dessa vulnerabilidade emocional, aí é um problema. É por isso que é tão importante a gente trazer Jesus para todas as áreas da nossa vida. Quem sabe a tua área de vulnerabilidade não seja emocional, talvez seja o teu temperamento, talvez seja a tua falta de confiança. Eu não sei, é preciso você identificar. Quem sabe, na tua área de vulnerabilidade, você tem cometido muitos pecados. Quem sabe você rejeita a tua área de vulnerabilidade. Mas o fato é que está tudo bem ser vulnerável, está tudo bem ter vulnerabilidades em certas áreas. Só que as provações, elas vêm nessas áreas, justamente de vulnerabilidade, que precisa ter uma certa atenção, um certo cuidado. E principalmente, nós precisamos chamar Jesus para essa área. Então, existe esse nível de intimidade com Deus que a gente precisa alcançar. E é esse nível de intimidade que traz Jesus para todas as áreas da nossa vida. É como se Jesus hoje estivesse te dizendo, olha, eu não quero que você resolva o problema antes de falar comigo. Só porque você sabe que está errada e você já sabe o que tem que ser feito. Não, eu quero estar junto com você para resolver todos os teus problemas contigo. Vocês estão entendendo? É por isso que você tem esse chamado, para ser rainha ao lado do rei. E existem muitas pessoas, muitas mulheres que pedem sinal para Deus toda hora. Deus, se é para eu fazer isso, me dá um sinal, me dá uma palavra de confirmação, manda um profeta vir falar comigo, me faz isso, me faz aquilo, e pede sinal toda hora. Só que eu te digo, não há necessidade de palavra profética ou sinal de confirmação, se você já sente no teu coração que a resposta é não. Por mais que você queira muito alguma coisa. Esse nível de intimidade com Deus precisa ser alcançado. Que é esse nível que rejeita essa necessidade de sinal de confirmação, mas que simplesmente confia porque sabe o que Deus quer e o que Deus não quer. Deus nos chamou para sermos rainhas, mas não do tipo que manda nos outros, e sim do tipo que entra nos aposentos do rei, para ter intimidade com ele. Não existe intimidade sem obediência, e não existe obediência a Deus sem acesso à identidade. Então, quanto mais você obedece a Deus, mais você se aproxima do teu desenho original. Então, não é o teu temperamento que te define, não são os teus pecados que te definem, não é a forma como você viveu até agora, ou a forma que você foi criada, que define quem você é, muito menos o teu signo ou o teu ascendente. Quanto mais você obedece à palavra de Deus, mais você se aproxima do teu desenho original. Nos afastamos da nossa real identidade quando damos ouvidos a vozes enganadoras e desobedecemos a Deus. Eva vivia na presença de Deus, tinha acesso a Deus, porém ela não tinha o coração moldável e ela também não era obediente. E essa falta desse coração moldável afastou ela de Deus.
Sabe, o coração moldável. O teu coração moldável, ele vai ser muito testado. Porque o nosso coração moldável é testado todos os dias. Deus coloca pessoas no nosso caminho para testar o nosso coração. Sim. É como o vaso na mão do oleiro. Deus é esse oleiro que ele amassa esse vaso. Ele pode quebrar e fazer tudo de novo. A líder que você tem está aí para moldar teu coração. E o que acontece? Muitas vezes a gente não se deixa moldar. Quantas vezes? A liderança não pode dar um feedback, que a pessoa fica ofendida por qualquer coisa. Ou a pessoa diz, olha, eu quero crescer, você pode me falar tudo. Eu gosto que me fale tudo, que me venha e me ensine, porque eu quero aprender. Aí você vai, você fala um A, a pessoa... E demora para voltar. Ou seja, não tem o coração tão moldável assim. Eva não tinha o coração moldável. Ela também não era obediente. E isso, essa dureza no coração, afastou ela de Deus. Nós temos que dar ouvido somente à voz daquele que nos criou e nos chamou. Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente reconhece a voz de Deus. E muitas vezes Deus usa a voz de pessoas. Deus usa a voz de pessoas. E pode ser que se Jesus estivesse aqui hoje, talvez ele teria justamente a cara daquela pessoa que você tem ranço. Sabia? Jesus poderia ter a cara daquela pessoa que você tem ranço. Porque quando nós temos intimidade, a gente sabe que Deus usa aquela pessoa. Mesmo que a gente não dê crédito para ela. A voz de Deus, aqueles que ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas reconhecem a minha voz. Então, com a intimidade, você sabe quando Deus falando contigo, mesmo que tenha a cara daquela pessoa que você tem ranço. Essa falta de humildade de Eva tirou ela da presença. Quem sabe você quer cumprir o teu propósito. Quem sabe você quer estar mais próxima de Deus. Mas o teu coração não deixa. Hoje mesmo, eu ouvi uns comentários de pessoas falando, porque a fulana vai estar falando lá, não, porque a Beltrana é isso. Quem que é aquela lá para estar pregando? Quem que é não sei o quê? Falam bastante. Eu te falo uma coisa, esqueça qualquer possibilidade de cumprir o propósito que Deus tem com a tua vida, sem ofender as pessoas. Esqueça. Se você quer cumprir o propósito de Deus, você vai ofender as pessoas. E se você se ofender com as pessoas, você não vai cumprir o teu. Está entendendo? Nós temos que abrir mão da necessidade de sermos entendidas, de sermos aceitas, para cumprir esse propósito. Porque Deus não nos enxerga como nós estamos, permitindo que o nosso estado atual nos defina, mas Ele vê a reta final. Então, quando Ele olha para você, Ele não olha para os pecados que você cometeu ou tem cometido. Ele olha para a reta final de quem Ele te chamou para ser. Só que quando você falar sim para Ele, você vai desagradar as pessoas. Você vai fazer com que outras pessoas não concordem com você. Mas para cumprir, tem que abrir mão dessa necessidade de ser entendida, de ser acolhida. Deus cria realidades com as suas declarações. Olha só o que está escrito. Salmo 147, versículo 3. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Você toma posse dessa palavra? Deus cria realidades com as declarações.
Quem sabe você pensa, não, eu tenho um coração duro. Eu não consigo ser moldável. Eu não consigo ouvir Deus falar através daquela fulana ou daquela beltrana. Ou eu não consigo ver Deus ali, aqui. Deixa que a palavra de Deus entre no teu coração e mude. E faça você nascer outra vez. Hoje, Deus diz, você é nova criatura. Hoje Deus diz para você que já sofreu tanto, você é amada, você é curada. Como eu li nessa palavra, só Ele cura. Hoje Ele diz, você é feliz. Quem sabe você, assim como eu, assume tantos papéis que não são teus. Já viveu tantas coisas ruins que não são tua culpa. Que não tem nada a ver contigo, que só diz a respeito do outro e do caráter do outro. Quem sabe você tem vivido isso. Hoje Deus diz, você é feliz, você é completa, você é cheia do Espírito. A palavra de Deus cria essas realidades quando a gente deixa a palavra entrar no nosso coração e a gente vai deixando tanto as coisas para trás, tanto a dor para trás, quanto a versão que nós éramos. Hoje é dia de abrir mão de algumas coisas. Eu quero ler com você algumas declarações de Deus que trazem realidade para a nossa vida. Para encerrar, pode ficar de pé. Eu quero ler Isaías 54, 4 a 8. Diz assim: não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Olha só, olha para a mulher do teu lado e diga assim, é para você isso aqui. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais dela, mas da humilhação de sua viuvez. Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta, como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito. Uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada. Por um breve instante, eu a abandonei, mas com profunda compaixão, eu a trarei de volta. No impulso de indignação, escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna, terei compaixão de você, diz o Redentor, o seu Redentor. Vamos ler esse próximo versículo? 10. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada. Nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor que tem compaixão de você. Versículo 13. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Versículo 15. Se alguém a atacar, não será por obra minha. Todo aquele que atacar se renderá a você. E versículo 17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. E você refutará toda língua que acusar. Essa é a herança dos servos do Senhor. E esta é a defesa que eu faço do nome deles, declara o Senhor.